em nossas conversas na tarde. Deixe-me responder uma irmã que me fez um questionamento. Hoje eu quero responder para os amados a respeito de divórcio. Irmãos, nós vivemos dias um tanto quanto complicado, muito complicado mesmo. Nós vemos que algumas pessoas, elas dão ênfase até exagerada a alguns aspectos da vida, outros dão para outros aspectos, e temos visto alguns pastores batendo de frente nos pobres coitados divorciados. Gente do céu, eu quero falar para vocês, irmãos, que divórcio realmente é uma lástima na vida da pessoa. Concordo plenamente. Divórcio é uma lástima. Eu acho que a pessoa que casa não deveria divorciar-se. Eu acho que o casamento deveria durar enquanto houvesse vida nos cônjuges. Mas, infelizmente, amados, nós vivemos dias complicados demais em que as pessoas se deixam levar por uma série de situações e que torna impossível, muitas vezes, manter o casamento da forma que é o sonho de todo mundo. Eu creio que poucos, ou talvez ninguém, case pensando no futuro divórcio. Eu acho que isso não existe, não é? Vou casar, mas daqui a 5 anos eu me divorcio. Daqui a 10 anos eu me divorcio. Eu acho que isso não existe, não. Eu acho que todos que casam buscando, principalmente o povo de Deus, casam buscando a bênção do Senhor, a direção de Deus para as suas vidas e a felicidade da vida conjugal. Creio plenamente que as pessoas casam nessa expectativa. Amém? Mas no decorrer da vida, no desenrolar da vida, muitas vezes conjugal, há uma série de problemas que torna o casamento, infelizmente, impossível de ser mantido, de continuar, mesmo com oração, mesmo com jejuns, mesmo com consagração, mesmo buscando a orientação de Deus, a direção de Deus, buscando a bênção do Senhor. Nós temos visto que muitos não conseguem, irmãos, não conseguem manter o seu casamento. Quando a pessoa não tem o temor ao Senhor, quando a pessoa vive nas trevas, isso independe, não é? Deu vontade de divorciar, apenas vai lá e divorcia-se. Simplesmente assim. Não existe, naqueles que estão nas trevas, que vivem fora do amor de Cristo Jesus, não existe uma responsabilidade em buscar um conserto, em buscar uma restauração. Mas naqueles que são do Senhor, eu creio que todos que já passaram por um divórcio e hoje estão na casa do Senhor e eram antes do divórcio servo de Deus, eu creio que todos aqueles foram até as últimas instâncias. Buscaram do Senhor a orientação, buscaram do Senhor a direção, mas não conseguiram sucesso. Infelizmente, chegou um ponto em que o divórcio entrou e se estabeleceu. Eu não posso emitir julgamento para falar a realidade. Eu não emito julgamento com relação às pessoas que são divorciadas. Eu vejo que foi uma fase negativa na vida da pessoa, uma fase triste na vida da pessoa, uma fase que trouxe tormentos, trouxe dificuldades, trouxe mágoas, uma série de problemas. Irmãos, uma série de problemas. Sem contar os casais que possuem filhos. Meu Deus, como é difícil, muito difícil. Mas eu não jogo pedra, eu não vou condenar as pessoas que infelizmente passaram pelo divórcio, não vou condenar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós entendemos que são duas pessoas e que chegam num ponto de incompatibilidade tão grande que realmente não é possível manter o casamento. Nós vivemos dias em que a nossa sinceridade, a nossa transparência precisa ser total. Eu não sei para que serve alguém manter o casamento apenas por aparência. Mas dentro da casa não existe amizade, não existe comunhão, não existe unidade, não existe nem mesmo unidade para buscar o Senhor. Dentro de casa são verdadeiramente estranhos, muitas vezes inimigos, dentro da residência, dentro do lar. Então, para que um casamento dessa forma?
Para que serve? Eu creio que um desses cônjuges já tentaram de todas as formas contornar o problema, mas não conseguiram êxito. Não conseguiram êxito. Nós precisamos lembrar, irmãos, que temos o livre-arbítrio e que uma pessoa apenas não consegue resolver uma situação onde há duas pessoas envolvidas. Para que haja um consenso e o casamento continue como bênção de Deus, é necessário que os cônjuges estejam na mesma sintonia em relação a Deus, com o mesmo entendimento com relação a Deus, com o coração aberto para as coisas do Senhor. Mas não é assim que funciona. Geralmente um dos cônjuges é que decide romper esse acordo, romper esse relacionamento. E você fica um pouco de mãos amarradas, sem saber o que fazer. Recorre ao Senhor, mas o livre-arbítrio que o Senhor nos concede faz com que a pessoa que quer sair do relacionamento tenha vitória. Fazer o quê? Infelizmente é isso que ocorre. Mas a pessoa chega já um pouco fragilizada na igreja, entristecida. Ao chegar na igreja, ao invés de encontrar um apoio, de encontrar um suporte para que ela possa reerguer-se, levantar a cabeça, acertar sua vida com Cristo Jesus, ela recebe um tanto de pedradas. São pastores que não conseguiram ainda entender a situação difícil da vida humana, que jogam pedra. Dia destes vi na televisão um pastor jogando pedra no divórcio. Meu Deus amado, eu falei, Senhor, que ele não precisa experimentar. Aliás, não foi na televisão. Eu fui a um evento aqui na nossa cidade e tinha um pastor pregando ali e ele fez questão de frisar, não sei porquê, no meio da sua palavra, a respeito do divórcio e jogou pedra nos divorciados, para ferir aqueles que já estão feridos. E eu estava refletindo, Senhor, guarde o casamento desse homem. Guarde, para que ele não passe pela dificuldade que muitos passam. O grande problema, irmãos, é que o não divorciado, ele não consegue entender que o casamento é de duas pessoas. O casamento são duas pessoas unidas, que devem estar unidas. As pessoas não conseguem compreender isso. Precisamos entender algumas situações, irmãos. Deuteronômio, capítulo 24, versículos 1 a 4. Nos diz a palavra lá no Antigo Testamento. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão, e não a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, fosse casar com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Deuteronômio capítulo 24, versículos 1 a 4. Então nós vemos nesse texto de Deuteronômio capítulo 24, o Senhor falando a respeito de divórcio. E vemos ainda que a lei de Moisés era tolerante com relação ao divórcio, desde que o homem justificasse a sua ação. Entendeu? Jesus definiu o divórcio como dureza dos corações. Mateus capítulo 19, versículo 8. Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus explica o que é o divórcio. O divórcio é a dureza de coração. O que é dureza de coração, amados? Dureza de coração é quando a pessoa fecha o coração para Deus, fecha o coração para o Senhor, fecha o coração para o Senhor.
Isto é dureza de coração. E se você estudar um pouco mais, você vai descobrir que as pessoas que estão com seus corações duros é porque fecharam a porta para Cristo Jesus. E quando um cônjuge fecha a porta do coração para Cristo Jesus, quem é que entra? Quem é que faz a festa? Quem é que faz companhia? Vocês sabem quem, não é? Os espíritos imundos. Aquela pessoa torna-se influenciada pelos espíritos imundos a ponto de pedir o divórcio. Evidentemente que há situações que o pedido de divórcio vem do cônjuge que está um pouco melhor, é porque ele já não suporta mais aquela situação. A situação que deveria ser bênção na vida da pessoa torna-se primeiro uma maldição, torna-se uma maldição. E irmãos, eu vou falar para vocês aqui, apesar dessa minha introdução, apesar da introdução, eu sou favorável ao divórcio. Eu sou favorável. Eu não jogo pedra em ninguém. Se a pessoa chegar para mim e falar, Elias Oliveira, eu sou divorciado, é porque eu adulterei e me pediram o divórcio, é porque eu fui ruim, me pediram o divórcio, é porque isso e me pediram o divórcio. Ou seja, se o cônjuge ruim, o lado negro da história, chegar para mim e falar, olha, eu sou divorciado ou divorciada em consequência das minhas próprias ações. A pergunta que eu vou fazer para essa pessoa é a seguinte: e agora, meu irmão, ou agora, minha irmã, como está a tua comunhão com Deus? Como está a tua comunhão com Deus? Se a pessoa falar, Elias, me arrependi dos meus atos, arrependi dos meus pecados, hoje eu estou de bem com o Senhor, sou uma pessoa que vivo Deus na minha vida, cheia do Espírito Santo de Deus na minha vida, não serei eu, jamais, longe de mim, aquele que apontará o dedão de julgar a vida dessa pessoa. Eu simplesmente vou dizer para você, vai e não peques mais. Eu simplesmente vou falar para esta pessoa, vá e não peques mais. Essa é a verdade, irmãos. Se a pessoa que vier até mim for o lado bom da história, for o lado bom, aquele que não foi culpado pelo divórcio, ele até lutou, orou, buscou do Senhor a direção, clamou a Deus, pagou o preço, jejuou, mas não conseguiu ver resultados positivos. Não conseguiu ver seu casamento ser restaurado. Da mesma forma, eu vou falar para esta pessoa, vá e não peques mais, se porventura você pecou em alguns aspectos. Vá e não peques mais. Amém? Eu particularmente aceito o divórcio como última instância. Eu aceito o divórcio quando a pessoa já esgotou todos os recursos para manter, para consertar o casamento e não obteve êxito. Eu aceito essa pessoa. Eu não vou questionar essa pessoa. Eu não vou julgar essa pessoa. Amém? Não julgo de forma alguma. E se o cônjuge que foi o culpado pelo divórcio, se esse também se confessar diante do Senhor, se acertar diante de Deus, quem sou eu para jogar a pedra nesse camarada? Ou nessa camarada? Não jogo de forma alguma. Não vou apontar de forma alguma. Não vou fazer restrições. Não serei como ovelha gorda na porta dos céus, impedindo que a pessoa adentre. E aqui na Missão Vivos, vamos recebê-la como membro, vamos recebê-lo como membro, apagando o pecado do passado, apagando em definitivo o passado, como o Senhor faz com o pecado. Eu sei e conheço a sentença de Marcos capítulo 10, versículo 9. A sentença diz, portanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Irmãos, as pessoas têm usado esse texto, e muitos pastores usam esse texto para justificar a sua ação de abençoar o matrimônio. Muitas pessoas acham que o fato dela impor as mãos, ou um pastor impor as mãos sobre aqueles que estão casando, esse texto vem à existência. Esse texto vem à existência. Mas nem sempre é dessa forma. Geralmente, na verdade, não é dessa forma. Porque o que Deus ajuntou, realmente Deus não separa, irmãos. O que Deus ajuntou, realmente Deus não separa. Mas quantos casamentos que foram feitos em decorrência do pecado? Quantos? Quantos casamentos, quantas pessoas casaram-se sem saber qual a vontade do Senhor?
Quantos estão casando nos dias contemporâneos sem buscar de verdade a direção de Deus, a orientação do Senhor, sem buscar uma resposta de Deus para as suas vidas? Quantos estão casando assim hoje? Quantos? Quantos? O negócio é casar. O negócio é casar. Mas as pessoas não são espirituais o suficiente, com raras exceções, poucas exceções. As pessoas não são espirituais o suficiente para pagar o preço de, durante o noivado, clamar pela resposta do Senhor, jejuar para ouvir a resposta de Deus, buscar a confirmação do Senhor, porque a carne é enganosa. A carne é enganosa. E quantos estão noivos e prestes a casar, sem o ok de Deus, sem o ok do Senhor? Quantos estão casados sem receber o ok, a confirmação, a permissão de Deus? Eu estava falando com alguém dia destes que a missão do pastor é muito complicada. Porque o pastor, para casar alguém, ele primeiro deveria buscar de Deus a permissão. Orar, jejuar, buscar um consentimento do Senhor, para que, após este consentimento de Deus, ele pudesse impor as mãos e declarar a bênção de Deus. Mas, irmãos, geralmente os pastores não agem desta forma. Não agem assim. O membro da igreja quer casar, você quer casar? Marca o casamento, simplesmente assim. Não busca conhecer a vontade de Deus. Não busca saber se aquele casal está vivendo uma vida pura, uma vida santa. Não busca conhecer se Deus está na causa, se é um casamento a três. Geralmente as pessoas não estão a três, estão apenas a dois. É o noivo e a noiva, é desta forma. E os pastores, irmãos, vão lá e declaram toda sorte de bênção e declaram que Marcos capítulo 10, versículo 9 se tornou uma verdade naquele momento. E falam alguns, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas buscaram conhecer a vontade do Senhor. Tinham certeza que foi Deus que uniu? Será que não era um casamento que estava apenas na flor da pele, na flor da carne? Sem a aprovação, sem o consentimento de Deus, e o sacerdote vai ali e impõe as mãos de forma precipitada, e depois querem fazer uso da palavra do Senhor para justificar as suas atitudes contra o divórcio? Irmãos, a vida espiritual é mais séria do que parece, muito mais séria. Mas como eu estava dizendo, amados, muitos casamentos não nasceram no coração de Deus, mas foram casamentos que são frutos do desejo das pessoas, desejo da carne. Há muitos dentro das igrejas, há muitos hoje que casam, que estão em fornicação, que já estão vivendo maritalmente, que possuem uma vida impura, que não estão em comunhão com Deus, que vivem no pecado, que vivem toda sorte de males comuns aos dias modernos, e ainda acham, e ainda concluem que Deus hão de abençoá-los. De forma alguma, irmãos, isso não existe. Não existe. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Nós precisamos entender que o princípio é o que Deus ajuntou, não o que o homem ajuntou e um sacerdote foi lá e ratificou. Não, de forma alguma, não funciona desta forma, amados. Nós tratamos temas espirituais. E muitos casam-se nas igrejas, recebem a bênção do sacerdote e pouco tempo depois o casamento vira uma miséria. O casamento torna uma miséria, torna-se uma desgraça, com permissão da palavra, mas uma desgraça total na vida dos cônjuges. Essas pessoas perdem a comunhão com o Senhor que talvez já não tinham antes do casamento, perdem a comunhão com o Senhor e muitos erram por definitivo o caminho, optam pelo caminho das trevas. Como manter um casamento deste?
como manter. Mas de quem é a culpa? É de Deus. É de Deus. Se Deus ajuntou, como é que o homem pode separar? Se Deus ajunta alguma coisa, quem é o homem para separar, meu irmão? Se há separação, é porque abriram brecha, ou já existiam as rachaduras, já existiam as brechas, e o casamento não subsistiu. Você que me ouve, talvez você fale: Elias Oliveira, quero casar, mas eu dou uns amassos na minha noiva, ou dou uns amassos no meu noivo. Olha só, não vá buscando a promessa de Deus para a tua vida não, por favor, não vá. Porque o que está unindo vocês é o pecado. É o pecado. Se os noivos estão em fornicação, se eles estão praticando aquilo que é chamado de impureza sexual, estão vivendo de forma totalmente equivocada com relação aos princípios de Deus, você não vai receber bênção do Senhor, nem se o maior apóstolo do Brasil, o pastor mais famoso do Brasil, realizar o vosso casamento. Não vai receber bênção, não. Vocês vão perpetuar um pecado que vai frutificar causas terríveis no futuro. Mas Elias Oliveira, e por que aquelas pessoas que casaram no pecado sem conhecer a Deus estão há 50 anos casados, não se separaram? Por quê? Porque não pesa sobre eles, não há sobre eles um peso espiritual. Não há sobre aqueles que estão nas trevas um peso espiritual. Entendo isso. Eles fizeram aquilo que a carne pediram de forma natural e deram certo. Mas aqueles que são chamados pelo Senhor, aqueles que estão do lado de cá do rio, do lado de cá do Rio Jordão, passaram para a terra prometida, estes, irmãos, estes não podem viver práticas que são comuns ao pecado. Não pode viver as práticas comuns ao pecado. Não pode viver dessa forma. Entende? E é por isso, irmãos, que há tanto crente divorciando nesses últimos tempos. Há tantos crentes divorciando, é porque não casaram no Senhor. Mas Elias, fui revelado, houve uma revelação na minha igreja. Uma das coisas que eu tenho maior medo na igreja chama-se revelação de casamento. Gente do céu, me arrepia até em ouvir essa palavra. Porque fulano de tal falou que eu vou casar com fulano de tal, e me trouxe uma revelação, que ele é meu varão, é minha varoa. Isso me dá até arrepios. Sinceramente. Mas você que é noivo, você que é noiva, busque do Senhor a confirmação. Orem juntos, jejuem juntos, e sejam santos, para que assim vocês possam dizer: Deus nos ajuntou, Deus nos ajuntou. Sim, você pode declarar isso. Você que está num relacionamento, em um noivado, em um namoro, daqueles que, meu Deus, misericórdia, a tarja que aparece é proibido para menores de 18 anos. A classificação é proibido para menores de 18 anos. Eu quero falar para você, querido, impossível Deus estar presente. Impossível. Impossível Deus ajuntar vocês. Outro aspecto, a você que está vivendo no pecado, talvez você até não esteja se envolvendo com as impurezas da carne com relação ao teu noivo, à tua noiva. Talvez você não esteja nessa área de pecados. Mas se você está vivendo a carne, está vivendo no pecado, está vivendo longe do Senhor, está cometendo outro tipo de obras da carne, impossível que Deus esteja na tua vida e consequentemente no teu relacionamento, e as consequências serão terríveis, geralmente são terríveis. Mas Elias Oliveira, depois dessa explicação toda, e aí? Chegam na sua igreja 2 pessoas, se converteram, são pessoas fiéis, só que você, ao conversar com essas pessoas, descobrem que elas vieram de divórcios. Tanto ele quanto ela são divorciados, ou apenas um é divorciado. Você casaria essas pessoas? Irmão, o primeiro ponto, nós vamos voltar para o ponto inicial. Vamos orar, vamos buscar a direção de Deus, vamos buscar a confirmação do Senhor. Amém?
Vamos buscar a confirmação do Senhor. Se Deus falar sim, nós casamos sem problema nenhum. Amém? Mas é preciso que o casal também esteja em santidade. Esteja vivendo uma vida pura, uma vida reta, uma vida aos pés de Cristo, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, porque é totalmente possível ao divorciado ser cheio do Espírito Santo de Deus e agir segundo Deus nas suas vidas. O que eu vou perguntar para essas pessoas é o seguinte: se arrependeram do passado, confessar o teu passado para o Senhor, os teus erros do casamento passado. Se a pessoa falar, olha, eu me arrependi muito, eu agi errado, não era daquela forma, me arrependi amargamente, eu vou falar para a pessoa aquilo que Cristo falou: os teus pecados estão perdoados. Não que eu vou liberar perdão sobre a vida deles, não é isso, porque quem vai confessar o pecado vai confessar para Deus, claro, e é o Senhor que vai purificá-los no sangue de Cristo, evidentemente. Mas eu vou falar para essas pessoas da mesma forma, a mesma frase de Jesus: os teus pecados estão perdoados, vai, não peques mais. Ou seja, casem-se e não errem mais. Não errem mais, não dê mais lugar para o diabo na vossa vida. Mas eu faria, sem sombra de dúvida, o casamento de divorciados, observando esses parâmetros que foram citados. Agora, se os caras chegam na igreja, se as pessoas chegam até mim, com uma vida toda enrolada, sem nada, sem compromisso com o Senhor, já vivendo em fornicação, e querem casamento, que vão para a casa da Conchichina casarem lá, porque eu não colocarei minha mão nessa relação imunda. Entenderam, irmãos? E essa irmã que me fez a pergunta a respeito do casamento entre divorciados. Irmã, eu entendo que Deus purifica, Deus lava. E se Deus ajuntou novas pessoas para daí nascer um casamento, quem sou eu para dizer nada contra? Mas há também, para fechar o tema, há também alguns pastores, alguns irmãos que acham que a pessoa precisa voltar ao relacionamento anterior. Eu já ouvi pessoas falando isso. Elis Oliveira, aqui na minha igreja o pastor exige que eu separe do meu esposo e volte para o primeiro casamento. Aqui na minha igreja, pastor, os líderes exigem que eu espere no Senhor, porque Deus vai restaurar o meu casamento, mas meu esposo está casado há 15 anos com uma outra pessoa, já tem filhos, tem uma vida constituída. Ou a minha esposa já casou-se com outra pessoa, vive outra realidade, vive longe de mim, impossível ter relacionamento com ela, impossível que o casamento seja refeito. Mas tem pastores que jogam sobre os amados o fardo pesado e dizem: olha, o que Deus quer é restaurar o teu primeiro relacionamento. Mas como é que Deus pode querer restaurar alguma coisa que estava errado, que não estava funcionando, que talvez nasceu de ações pecaminosas? Como é que Deus pode restaurar isso? Como é que Deus pode restaurar? É muito comum também chegar à igreja, irmãos, pessoas que estão vivendo juntas. Elis Oliveira, estou vivendo já com meu esposo, nós não casamos ainda, ou nós somos divorciados. O que fazer? Você vai recebê-los como membros ou não? Eu vou falar o seguinte para você, querido. Se a pessoa se encontrar nas trevas, lá, longe do Senhor, se encontraram ali, num relacionamento, e depois aceitaram Cristo Jesus e vieram para os pés de Cristo, quem sou eu para colocar empecilhos? Quem sou eu? Mas, se a pessoa está dentro da igreja, está vivendo em fornicação, em adultério, essa pessoa precisa ser chamada a atenção, aconselhada conforme está na Bíblia. E se não aceitar o conselho, ela precisa ser retirada do rol de membros, como também diz a palavra do Senhor. Amém? Mas se a pessoa se encontrou lá nos seus dias, depois aceitou Jesus, eu não quero nem saber qual é o passado dessas pessoas. Eu quero que o fardo pesado dessa pessoa seja retirado. E isto é o sangue de Jesus que lava, que purifica e dá um novo fardo, só que um fardo leve. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É assim que diz a palavra do Senhor. Amém, povo do Senhor.
Resumindo tudo, nós não podemos jogar pedras sobre aqueles que passaram pelo divórcio e também não podemos fechar a porta dos céus para aqueles que passaram pelo divórcio. Se há arrependimento, confissão de pecado, nós devemos aceitar. Se há confissão de pecado, arrependimento, se o Senhor já purificou, quem somos nós, pobres mortais, para dizer não? Portanto, é aceitável que a igreja faça, que a igreja realize o casamento. Amém? E se porventura não fizer, aí já é uma questão particular do pastor, particular do líder, não necessariamente da lei do Senhor. Não necessariamente da lei do Senhor, porque a lei do Senhor é bem clara. Amém, povo dos céus? Espero que vocês tenham entendido a minha colocação com relação a divórcio e novo casamento. Que Deus abençoe a cada um de vocês que ouviram essa palavra, que ouviram essa explanação. Esta foi mais uma Conversa nas Tardes. Que Deus abençoe a você, meu amado, abençoe a você, minha irmã. Que Deus abençoe a vossos dias sobre a face da terra. É que eu declaro em nome de Jesus. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo.